Olá, turma do sétimo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de arte. Vamos começar a nossa aula de um jeito diferente. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos proporcionado. Vamos estar produzindo o nosso potinho da gratidão e sempre que pudermos, vamos estar agradecendo ao Senhor. Então, hoje, minha gratidão é pela paz que Ele me concedeu durante o dia. Amém? Nós vamos dar continuidade no caderno 2, tá? Do livro de vocês, e nós vamos estar aprofundando mais sobre o Renascimento, a renovação nas artes 1, tá? Nós vamos estar podendo conhecer mais sobre o Renascimento, a gente vai poder estar apreciando algumas obras e vamos começar a nossa aula falando um pouco, relembrando um pouco, na verdade, sobre o Renascimento. O Renascimento, ele foi um movimento artístico, cultural e científico que surgiu na Itália, no século XV, e se expandiu para outras regiões na Europa, trazendo renovação nas áreas de filosofia, política, econômica, cultura, arte, ciências, dentre outras. O movimento ele representou uma das principais mudanças de mentalidade na história da humanidade, caracterizando-se pelas transformações de ideias em relação aos pensamentos expressos na Idade Média. O Renascimento ele foi um período que prestigiou a arte e a ciência, valorizando os feitos e a capacidade racional da humanidade. A cultura da antiguidade clássica volta a ser estudada e torna-se inspiração para os artistas renascentistas. O equilíbrio e a proporção foram pontos importantes para as criações artísticas, que investiam no estudo da anatomia, das formas arquitetônicas e na representação harmônica da imagem. A gente pode ver que o Renascimento nas artes visuais ele expressa mais na pintura os artistas renascentistas. Eles se debruçaram sobre o estudo da anatomia humana, que tinha a perspectiva como recurso técnico para criar a ilusão da profundidade. Desenvolveram a técnica de chiaroscuro, que é a técnica do claro e do escuro, que proporcionou a gradação minuciosa da luz e da sombra. Os temas abordados se relacionavam com a religião, a mitologia grega e com os retratos da nobreza. Então, a gente pode perceber que as características principais das artes no Renascimento eram os temas que eram abordados, né? A religião, a mitologia grega e os retratos da nobreza. Além disso, a gente pode perceber também que essas artes ela tem uma minuciosa luz e sombra, né? Gente, os artistas presentes nessa arte são Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli e Michelangelo Buonarroti, tá? Vamos falar um pouquinho de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele é lembrado por ser um dos maiores gênios da história da humanidade. As suas contribuições ultrapassaram o ramo das artes e suas obras como A Última Ceia e Mona Lisa são algumas das suas pinturas mais famosas e reproduzidas de todos os tempos. O artista é uma das figuras mais importantes da época do Renascimento, né? Que foi o movimento de ordem artística que a gente já citou. O cientista e inventor Da Vinci, ele foi um homem a tempo e realizou consideráveis estudos nas áreas de anatomia humana, escultura, óptica, matemática, arquitetura e engenharia civil, entre outras. A gente pode perceber aí as principais obras de Leonardo da Vinci, que foi a que eu citei, A Última Ceia, Mona Lisa, mas eu não citei a Virgem dos Rochedos. Porém, essa arte também faz parte das obras mais principais de Leonardo da Vinci e é a que mais se destaca em relação à arte renascentista, tá? Não que a Mona Lisa e a Última Ceia também não se retratem, sim,
mas a Virgem dos Rochedos, ela expressa mais as características renascentistas. Vamos agora falar um pouquinho sobre Sandro Botticelli. Sandro Botticelli foi um pintor italiano considerado um dos maiores pintores do Renascimento artístico na Itália. Entre suas obras estão O Nascimento de Vênus, A Tentação de Cristo e A Adoração dos Magos. Alessandro di Mariano de Vanni Filippi, conhecido como Sandro Botticelli, nasceu em Florença, na Itália, no dia 1º de março de 1445. Filho de curtidor de peles, Mariano di Vanni, e de Mona Esmeralda. Aos 13 anos, começavam a enfrentar o problema da escolha de sua carreira ou de uma profissão. Está aí as principais obras de Sandro Botticelli: O Nascimento de Vênus, A Adoração dos Magos e A Tentação de Cristo, onde as três apresentam, sim, as características do Renascimento. Agora, a que mais se destaca nesse período é o Nascimento de Vênus. Michelangelo Buonarroti. Vamos falar um pouquinho da biografia dele. Desde muito cedo, Michelangelo manifestou interesse pelas artes e, aos 13 anos, tornou-se aprendiz de pintor de Domenico Ghirlandaio. Os talentos de Michelangelo se tornaram evidentes quando ele trabalhou para Ghirlandaio. Assim, dentro de um ano, ele foi enviado para a poderosa família Medici para continuar seu treinamento como escultor Bertoldo di Giovanni. Michelangelo começou a se concentrar em seu trabalho, criando para si uma renomada carreira como pintor e escultor no Renascimento italiano. As principais obras de Michelangelo estão a Pietà e David, tá? Dois de seus trabalhos iniciais mais significativos que o ajudaram a se tornar um artista célebre foram as estátuas de Pietà, em 1499, que esculpiu com apenas 23 anos, e David, em 1501 a 1504, ambas reconhecidas por sua técnica artística. A que mais representa o Renascimento é a obra David, tá? Agora a gente vai conhecer um pouquinho, tá? O Renascimento. A gente vai conhecer algumas obras e a gente vai conhecer um pouquinho dessa arte através de um vídeo. Preparem a pipoca que eu vou dar o play. Contra me sorge ogni stella, ed al mio naso sia, amor
E aí, pessoal, puderam perceber um pouquinho, né, da arte renascentista? A gente pôde conhecer as 10 principais obras que fazem parte do Renascimento e a gente pôde perceber também na descrição das obras o que ela retrata, o que as obras retratam, né, passam para nós. E a gente pôde perceber também as características do Renascimento, a luz, a sombra, né, os temas principais como religião, a mitologia grega, né? Então a gente viu que o Renascimento ele tem sim uma principal característica e que ela e nos faz conhecer um pouco mais dessa arte tão bonita, né? E importante também para o nosso aprendizado. Agora a gente tem as atividades. Por quê? Além das atividades que eu solicitei para vocês realizarem no livro, eu tenho uma atividade complementar, certo? Essa atividade complementar, ela valerá nota. Então, como é que vocês irão executá-la? Veja, fazer uma releitura da obra de Leonardo da Vinci, aquela Mona Lisa mais famosa, utilizando uma folha de papel ofício branca e moldurada. Então, vocês irão fazer a releitura da Mona Lisa, vocês irão pegar no próprio livro de vocês, tem essa arte de Leonardo da Vinci. Observem cada detalhe, observe a técnica, observe a luz, observe a sombra. E vocês façam a releitura de vocês, usando a própria técnica de vocês, tá? Como artista. E aí vocês vão utilizar todas as cores presentes e técnicas estudadas no Renascimento. Então, vejam, revejam de novo o vídeo se for necessário, dê uma lida no capítulo e veja quais são essas características, quais são essas técnicas, quais são essas cores que nós podemos usar nessa releitura. E aí, eu coloquei umas 3 observações aí para vocês. A atividade, ela deverá ser apresentada em uma das nossas aulas ao vivo, que está sendo marcada pela coordenação. Então, quando acontecer a nossa primeira aula ao vivo de arte, né? Aí vocês vão estar com essa obra, né? Com essa releitura pronta, e aí vocês irão apresentar para mim na aula ao vivo e eu poderei dar a nota a vocês. Como tem aí escrito, né, a atividade valerá uma nota, uma pontuação, e aí quem não apresentar a atividade ficará sem a nota no momento, tá? Porque quem não tiver a oportunidade de assistir a aula, ela vai estar disponível e aí eu vou estar entrando em contato com vocês no WhatsApp ou no grupo e aí a gente vai conversar um pouquinho e vai ver
a possibilidade de vocês apresentarem essa atividade complementar, ok? Bom, pessoal, terminou aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, continuem se cuidando, tá? E qualquer dúvida eu estarei